Bom dia. Hoje, com os alunos do segundo ano B, dia 27 de agosto, vamos fazer a correção da atividade sobre sistemas de transporte, tá bom? Vou colocar aqui um fonezinho de ouvido para ver se de repente fica melhor, né? Pronto, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela e a gente segue, tá certo? Preste atenção vocês aqui, mesmo que vocês não estejam com o material em mãos, né? Mas só me confirma, né? Vocês que estão em casa, só me confirma para saber se está aparecendo tudo direitinho, tá? Não tá? Alguém pode abrir só o microfone aí? Tá aparecendo, não tá? Rebeca? Está aparecendo aqui dentro? Tá aparecendo o compartilhamento de tela? Tá? Ok, muito obrigado. Vamos lá, minha gente. Ó, vocês, presta atenção, moça. Vocês que, ok, vocês que porventura tem como olhar a atividade, né, o exercício online, ok, vocês podem ir acompanhando. Caso não, escuta o que eu estou dizendo, porque aí de repente você pode fazer uma outra anotação que você tenha vontade, tá certo? Primeiro quesito, são 7 apenas. Primeiro quesito. Considerando as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte do Brasil, é incorreto afirmar. Então, ele fez uma pergunta sobre os sistemas que o Brasil tem. A gente viu que o Brasil tem todos eles. O que é incorreto afirmar? O que é que está errado? Aqui, ó, o gabarito desse primeiro é essa letra D, tá bom? O transporte aéreo registra o uso mais intenso nas regiões do país, onde há grandes distâncias entre os principais centros e fraca densidade da rede rodoviária e ferroviária. Tá falso. Apesar de existir o uso do transporte aéreo no Brasil, de pessoas para cima e para baixo, mas esse transporte aéreo, ele não é o mais intenso, uma vez que não é todo mundo que tem condições de andar de avião, apesar de ter barateado muito. E ele vem dizendo na pergunta que acaba se destacando devido a uma fraca densidade da rede ferroviária e rodoviária. Perceba que a rede ferroviária é fraca, é pouco densa, precisa de um investimento maior, ok, mas a malha rodoviária não, tá bom? Então, você tem esses erros aí, tá certo? Então, letra D. Segundo, o transporte aéreo foi o que mais contribuiu para a redução da distância, tempo, ao percorrer rapidamente longas distâncias. Rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros a média e longas distâncias. Esse meio de transporte implica a construção de estruturas muito especiais. Os aeroportos requerem enormes espaços, complicadas instalações de saída e entradas de voo. Além disso, os custos de manutenção de cada avião são bastante elevados. Tudo isso contribui para encarecer. Galera que entra atrasada aí faz isso aí na tela que vocês estão vendo, tá bom? Pronto, voltando para cá. Voltando. Aí tem assim, tudo isso contribui para encarecer esse meio de transporte. Sobre o transporte aéreo no Brasil é correto afirmar. Então veja que ele falou de um benefício, falou de uma coisa boa, porém falou de algumas situações que acabam encarecendo essa situação. Então aí você tem o primeiro, tem 1, 2, 4, 8, 16, tá vendo? Então esse tipo de pergunta, você marca a correta e depois você faz a somatória de tudo que você acertou. Então você marcou o 2 e o 8, somatória dá 10, tá certo? Então isso é um tipo de pergunta que é importante você fazer já para ir se acostumando caso precise. Número 1, vamos ver se esse item 1 está correto. Nos últimos anos, tem atraído cada vez mais passageiros em função da diminuição dos custos de transportes. Tá vendo aí? Os custos de transporte, decorrentes de um processo de reestruturação das empresas aéreas, como a redução de gastos a bordo, a utilização de aeronaves modernas,
e a maior utilização da capacidade de carga das aeronaves. Verdadeiro. Tudo isso tem ajudado, tem contribuído para que desse uma barateada, né, nas passagens. Então, o número 1 aqui está verdadeiro. Vamos para o 2. Número 2 diz assim: as linhas aéreas nacionais têm como ponto de convergência e de distribuição do tráfego os aeroportos das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o que, devido ao forte aumento da demanda, estimulada pelo desenvolvimento do turismo e pelo maior intercâmbio comercial entre as regiões, desencadeou uma crise nos serviços dos aeroportos eclodida em 2006, que exigiu medidas do governo para reestruturação dos serviços aéreos no Brasil. Também está verdadeiro, porque veja, os aeroportos tinham uma estrutura, principalmente os que são mais movimentados, São Paulo, Rio e Brasília. Mas com o aumento da quantidade de gente rodando, muito provavelmente aquela estrutura já não dava mais, e aí gera um colapso de horas e horas esperando na fila, voos atrasando, voos superlotados, transferência de voo. Por isso que precisa de um investimento, numa estrutura para que isso não ocorra. Então o número 2 também está verdadeiro. Vamos para o item 4. Entre as desvantagens do transporte aéreo, qual é a desvantagem da viagem do transporte pelo avião? Reduzida capacidade para o transporte de carga, sim, porque a maioria é pessoas. Dependência de condições atmosféricas, sim, porque se tiver um dia com relâmpago, houve um vulcão em erupção que dificultou a visibilidade, não tem viagem, né? Altos custos operacionais e de manutenção é uma coisa que também dificulta. A necessidade de grande espaço para a infraestrutura dentro das áreas urbanas, que também é um problema, né? Porque, não sei se vocês percebem, mas os aeroportos são dentro das cidades, para facilitar a chegada de pessoas. Muitas vezes o aeroporto, você desce do aeroporto, já tem uma linha de metrô, já tem um ponto de ônibus, tudo interligado. Então, para você fazer um aeroporto hoje é muito complicado, porque você precisa de uma grande área, porque afinal de contas, não é pipa que está subindo e descendo, é avião, né? Então precisa de muito, porque tem que fazer toda a manobra dos aviões. Se vier 5, 6, 8 aviões de uma vez, tem toda uma questão de trânsito dos aviões. Então, não é uma área qualquer. Precisa de uma área realmente muito grande. Muitas vezes acaba sendo um problema, né? Porque tem muita área construída e aí fica difícil, tá bom? Então, o 4 também está correto. Então, eu botei 1, 2, 4, né? Vamos para o 8, para saber se está correto. Entre as instituições envolvidas no serviço de transporte aéreo, a Embraer, que é a empresa brasileira que se responsabiliza por isso, é uma empresa público-privada que controla as companhias aéreas brasileiras. A ANAC, que é a Agência Nacional, né, de Atmosféricas e Clima, que é uma empresa também responsável pela administração dos aeroportos. A Infraero, que também é uma agência reguladora da aviação civil, ligada ao Ministério da Defesa, que otorga concessão de serviços aéreos. Aí está falso. E aí vocês não precisam se preocupar sobre esses detalhes, né, sobre Infraero, ANAC, Embraer, vocês não precisam saber disso, né, mas tinha na questão, eu precisava dizer. Não é ligado ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem a ver com o Exército, a Aeronáutica, é defender o país. Então o que está errado aí é dizer que é ligado ao Ministério da Defesa. O que é ligado ao Ministério da Defesa é a aviação militar e não a aviação civil, tá bom? Então tá falso. E o 16, importante meio de transporte de carga, já sei que está falso, porque o transporte aéreo não é um importante, né, meio de transporte de carga. Geralmente é transporte de pessoas. Então, a resposta vai ser 1, 2 e 4. Estão verdadeiros. Terceiro, uma pergunta que já foi cobrada no Enem sobre esse tópico, tá vendo? De todas as transformações impostas pelo técnico científico informacional, a logística de transporte interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples. O potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. Ou seja, você tem um Brasil muito grande, você não adianta só ter sistema de transporte, mas isso precisa ter uma logística, um ajudar o outro, um interligar com o outro, para que funcione o Brasil. A necessidade, esse aí é o terceiro quesito. A necessidade de modais de transporte interligados justifica-se pelo quê? O gabarito é a letra B, grandes distâncias e a busca da redução do custo de transporte.
tá? Então, o Brasil, pelo fato de ser grande, não adianta só ter um sistema de transporte, eu preciso ter vários. E além de ter vários sistemas de transporte, eu preciso que eles se conectem para poder facilitar e baratear. Vou te dar um exemplo. Eu falei até isso em sala de aula, tá? Imagina que algum de vocês aí é um produtor de um produto café no Paraná. Só que esse café vai ser exportado para a Ásia. Esse café vai como? Provavelmente ele vai de navio. Só que o navio está no litoral e você está no interior do Paraná. Então você precisa levar esse café, por exemplo, até o Porto de Santos, em São Paulo. Como é que esse café vai chegar até lá? Vai utilizar uma via de transporte. Se for de caminhão, de rodovia até Santos, eu tenho custo de levar esse produto, né? Por causa das estradas, o frete, é uma coisa. Se eu levar de trem, o custo é menor. Se eu levar um trecho de trem e um trecho de caminhão, é outro custo. Se eu for de navio, de embarcação fluvial pelos rios até um porto e depois pegar um caminhão, é outro custo. Ou seja, então se eu tiver uma oferta maior de modalidades de transporte e que eles se conectem, vai facilitar e diminuir o custo, tá bom? Então imagina, tem gente que se desloca na cidade do Recife, por exemplo, de metrô. Tem gente que se desloca de ônibus, mas o custo de deslocamento é diferente. Então você tem a opção de escolha, mediante aquilo que você pode pagar e quer pagar. Mas eu não posso obrigar todo mundo a usar o mesmo sistema de transporte, sendo que nem todo mundo pode pagar. Tá certo? Então, você tem grandes distâncias, então normalmente vai precisar se deslocar. Mas aí eu preciso de sistemas variados e de várias possibilidades para poder me dar opções. Tá certo? Quarto quesito, outra pergunta do Enem, tá vendo? A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos. Gente, a soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos. Isso contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. Minha gente, de janeiro a outubro de 2011, muitos navios vão para Santos, só que eles não podem todo mundo ir. Não pode atracar. O que é atracar, minha gente? É estacionar, certo? Como é navio, é atracadouro. É o estacionamento do navio, atracadouro. Então o navio vai ter que atracar. Só que aí o Porto de Santos cabe 3 navios, mas só que tem 90 vindo. Então esses 90 não pode chegar e atracar não, tem que esperar a vez. Feito a gente vai para um supermercado, de carro para o shopping, não tem vaga, tem que esperar para poder alguém sair para poder entrar. Aí ele está dizendo que o tempo de espera para poder atracar os navios de janeiro a outubro de 2011, o tempo contado no relógio esperando, equivale a 11 anos. Vê que tempo de espera da bexiga. Então o problema não foi registrado somente nesse ano. Desde 2006, a perda de tempo supera uma década. De 2006 para cá, a tendência é que todos os anos, o que o povo perde de tempo equivale a 10 anos em média. Imagina se tivesse um investimento, se tivesse uma ampliação, se tivesse mais atracadouros, muito provavelmente esses navios não ficavam esperando tanto tempo, os produtos chegavam mais rápido, a gente consumia melhor e até era mais barato. Então o povo leva em consideração isso também. Eu vou levar um produto para vender e ganhar dinheiro, só que eu vou ficar esperando 6 meses para desembarcar. Poxa, eu tenho que botar isso na minha conta, bebê, que eu não posso ficar 6 meses esperando. Então tudo isso acaba atrapalhando. A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização de produção do Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é o quê? Qual é a consequência para o Brasil de uma demora tão grande como essa? E aí a gente tem o gabarito, a letra C, redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. Por que isso está verdadeiro, minha gente? Porque produto agrícola, olha para mim, é perecível. Os produtos se estragam, tá? Então eu não posso ficar esperando o tempo que for. Então se eu for para exportar café, soja, milho pelo Porto de Santos, não é vantagem, porque vai demorar muito. Isso pode estragar o produto e comprometer a qualidade. Então eu vou para outro lugar, para outro porto,
né, que no Brasil tem muito. Então, assim, dependendo do local, eu vou precisar de um investimento maior, um investimento menor. Beleza? Então, às vezes, não vale a pena. Imagina, olha para mim, você vai para um casamento. Um exemplo, você está atrasada, você é a noiva, né? Está atrasada é até normal para uma noiva, né? Mas você vai para um compromisso, para a prova do vestibular. Beleza? Você vai fazer a prova na cidade X. Então, você tem duas estradas para ir. Uma que tem muito buraco, uma que teoricamente é mais perto, tá certo? Mas ela tem muito buraco, não tem sinalização. E a outra que é um pouco mais longe, mas é uma estrada melhor. Então, como você está atrasada, não é vantagem você ir pela estrada que normalmente você vai. Porque tem buraco, choveu, tem lama, vai te atrasar. Então, você tem que ir por uma outra estrada para poder chegar no lugar da prova no horário. É a mesma coisa, eu tenho vários portos para exportar. Então, tem portos de porte maior, de investimentos, e outros portos menores, e que precisam ampliar o investimento. Então, se eu for exportar produto eletrônico, eu vou para o Santos, não tem problema. Mas produtos agrícolas não vale a pena. Por quê? Por conta desse tempo de demora. Vai estragar os produtos. Então, letra C. Tá bom? Quinto quesito. No quinto quesito, a gente tem aí uma pergunta interessante. Trechos de rodovia em 2012, vê que interessante. Existe aqui a BR-101, tá? A BR-101 é uma BR que corta o Brasil de norte a sul, que passa aqui, né? Aqui na Federal, que vai para as praias, pega a escada, vai-se embora ali para as bandas de Itamaracá não, para aquelas bandas de lá. E aí o que é que acontece? Essa BR-101, existem outras BRs, ele está dizendo 5 trechos mais letais. Acidentes em 2012, só para ter noção. A BR-316, né, a Ananindeua, no Pará, foram 1.355 acidentes. 32 pessoas morreram em 2012, ok? 32 pessoas morreram em 2012. Aí você tem, por exemplo, a 101, na altura de Serra, no Espírito Santo. Foram 1.209 acidentes, morreram 20. Mas já tem outra cidade, por exemplo, no Paraná, 46 acidentes com 20 mortes. Então perceba que as estradas brasileiras são estradas perigosas. São estradas, muitas vezes, né, de péssima qualidade, que empoça, que tem uma má orientação de visualização, sinalização de trânsito. Então eu tenho aí, né, estradas que são problemáticas, tá bom? Assinale a opção correta, as opções corretas. Então ele quer que você marque a que está correta. Número 1. Infere-se do quadro acima que o maior número de acidentes ocorreu no Agreste, uma das sub-regiões do Complexo Regional do Nordeste. Está dizendo que aconteceu no Agreste, da região Nordeste. E aqui nessa tabela não existe nenhuma cidade do Nordeste. É só Pará Norte, Minas Gerais Sudeste, Espírito Santo Sudeste, Paraná Sul e Minas Gerais Sudeste. Tem nada a ver. 2. Nos últimos anos, a frota de motocicletas aumentou consideravelmente, né? A quantidade de gente que tem acesso à moto aumentou. Menos seguras que os automóveis, claro, porque no carro o para-choque existe para poder conter a batida até você. Na moto não, você é o para-choque, né? Elas costumam ser primeiro veículo motorizado de muitos brasileiros que melhoram socialmente, explicando em parte o crescimento das estatísticas de mortos no trânsito. Então, você pode ter acidente de carro violentíssimo e você não morrer. Você pode ter um acidente de carro e tem airbag, tem cinto de segurança, tem tudo. Mas moto, bebê, o cinto de segurança vai ser onde ele parar. É onde ele para. Dá uma cipuada, ele voa, né? Então, geralmente, quem anda de moto sofre, porque o povo não respeita. Ainda por cima, o povo da moto não respeita, passa por todo canto, entra por toda a rua. Aí depois que tem um acidente, quem se estrepa é ele, né? Então, tá correto aí o número 2, tá bom? Vamos para o 4. O 4 diz assim: o prefixo BR indica que é a rodovia de administração federal, ou seja, não pode ser alvo de privatização nem de cobrança de pedágio. Está falso. O fato de ser prefixo BR não significa dizer que é uma rodovia federal, significa dizer que é uma estrada brasileira, de administração brasileira. E se o governo quiser, como é do governo, pode sim criar pedágio. E existe um projeto, viu, minha gente? Não sei se vocês sabem, né, de colocar pedágios. Sabe o que é pedágio, né?
Vocês sabem em casa o que é pedágio? Eu não sei nem se o pessoal está em casa assistindo. Não sei se caiu a ligação, deixa eu ver. Né? Tá valendo, né? Enfim, deixa eu ver se tá valendo, né? Voltando para cá. Pronto, o pessoal está em casa. Pedágio, minha gente, é quando o responsável pela estrada cobra um valor para poder ajeitar a estrada, tá? Então, por exemplo, existem algumas estradas que não são do governo. Imagina eu e Nicásio, somos engenheiros, fizemos um acordo, né, com o governo, enfim, a gente vai criar a nossa estrada. Como é nossa, é privada, tudo que é privado você precisa pagar, não paga escola privada? Aí a gente coloca um pedágio, faz um acordo com o governo e aí você paga para poder andar na nossa estrada. Como você vai pagar? A estrada é top, qualidade, bem sinalizada, dificilmente tem problema. Então todo mundo que pode e quer, paga para poder andar numa rodovia excepcional. Trânsito menor, mais segura, geralmente é assim. As estradas do governo, por ser do governo e por a gente saber que tudo público é complicado, às vezes são estradas esburacadas, que tem problemas. Então existe sim a possibilidade, né, do governo de Pernambuco, escute essa, viu? De fazer um acordo com uma empresa para poder colocar pedágios. Recife e Caruaru. Né? Muito provavelmente, se vai colocar pedágio, é porque eles vão fazer um investimento para melhorar a rodovia. Então imagina, você sai de Recife a Caruaru, você provavelmente iria pagar aí 2 pedágios. Você ia pagar um saindo de Recife e ia pagar um nas bandas de Gravatá. Né? Nas bandas de Gravatá pagaria outro pedágio, ou nas bandas até mesmo de Bezerros, pagaria outro pedágio para poder seguir para Caruaru e as outras cidades do Agreste e do Sertão. Então assim, imagina, um pedágio hoje para você passar e andar apenas um trecho, dependendo, gira em torno de R$ 9,60. Então imagina, você paga R$ 9,60, chega em Bezerro mais R$ 9,60, chegou em Caruaru. Voltando, R$ 9,60, passa aqui R$ 9,60, ou seja, você gastou praticamente quase R$ 40 só de pedágio para poder rodar por uma estrada boa. Agora você tem opções, você pode de repente pegar a escada, ir por escada e fazer o arrudeio ou ir, enfim, né? É uma condição. Diz, Nicásio. Ô, professor, o dia desse eu tinha visto um negócio que, tipo, só que tem melhor condição assim, todo fim de semana vai de Recife para Gravatá, um negócio assim. Mas por causa de tempo. Por que eles vão para Gravatá? Por que uma pessoa vai para Gravatá? Pelo mesmo motivo que uma pessoa vai para a praia, para Caruaru. Geralmente, essas pessoas investem em imóveis em Gravatá, porque Gravatá é uma região turística. É uma região em que quem investe lá geralmente está querendo, na época de frio, um chalé para descansar. Então eu vivo na cidade grande, um trânsito, uma agonia, um calor. Chega o final de semana, eu tenho uma casa na praia, eu vou para a praia para descansar, para aproveitar, sair um pouco dessa rotina. Se eu tenho uma casa na praia e tenho uma casa em Gravatá, então as pessoas, dependendo da época, preferem Gravatá. Por exemplo, essa época agora é época de ir para a praia? Não, é frio, é chuva, é frio, é chuva, não é época de ir para a praia. Então a galera, quem tem condições, prefere fazer o quê? Caruaru, Bezerros, Bonito, Garanhuns, Triunfo, Gravatá, para aproveitar a estação do ano fria, chique, é quando o povo usa a roupa mais bonita, as botas do guarda-roupa, os casacos com catinga de naftalina, aí bota tudo para ajeitar e vai passar o final de semana. Agora, quando bate outubro, novembro, dezembro, já é época de quê? Já é primavera, verão. Aí a galera já muda o destino, já pensa em ir para as praias. Aí já vai Tamandaré, Porto de Galinhas, Enseadas, enfim, depende de Tamaracá, eu não sei qual é a praia que o povo vai. Então é isso, né? Se tem condições, se eu tivesse condições, eu teria uma casa na Disneylândia, né? Nos Estados Unidos. E aí, né? O que é que eu ia fazer lá? Gastar em dólar e falar inglês. Ué. Mesmo sem saber falar inglês, mas eu iria falar inglês, por quê? Porque eu estava com dinheiro, quem tem dinheiro fala inglês, fala alemão, fala tudo, só é pagar. Não é isso? Não é não? Mas, meu Deus do céu. Pois é. Então tá falso 4 dizendo que as estradas do Brasil não podem ser privatizadas. Podem. A sigla BR não significa dizer que é federal, significa dizer que é uma empresa, uma rodovia do Brasil. Tá certo? Agora, lógico, que tem as estradas do governo que a gente não chama BR, a gente chama PE15. PE tal, tá certo? Que é a estrada de Pernambuco, PE15. A PE tal,
BR-232, BR-101, PE-040. Então são estradas federais, estradas estaduais, que têm administração pública, porém pode sim ser privatizada estrada federal, tá certo? Pode sim. 8. Aí tem aí, a gente sabe que o 2 está correto, vamos para o 8. As rodovias BR têm com prefixo 3, interliga o território brasileiro no sentido norte e sul. Em Santa Catarina, BR-375, estende-se de Florianópolis até Denísio Cerqueira. Isso vocês não precisam saber, tá, minha gente? Esses detalhes de rodovia, porque geralmente é uma pergunta aí que nem deveria estar nesse exercício, porque é um detalhe muito grande da região de Santa Catarina. Você tem a obrigação de saber, assim como o povo de Santa Catarina não tem a obrigação de saber como é a estrada que leva de Vitória para Apoti, nem saber como é que se chama a estrada que pega sentido Pirituba, ou que vai para a Cachoeira do Urubu, tá? Então são detalhes assim que não precisam ser cobrados. 16. Considerando as informações contidas no quadro, aí agora você pode responder, porque é contida no quadro. No conjunto, o maior número de mortes ocorreu em rodovias federais, em municípios que pertencem ao complexo do Centro-Sul. Aí beleza, aí vamos ver. Maior número de mortes, 32, 23, aconteceu aonde? Na BR, beleza, se é BR, federal. Se fosse na PE 277, seria uma rodovia de Pernambuco. Se fosse a BA 040, seria uma rodovia baiana, tá certo? Então, essas iniciais BR, Brasil Federal, PE, Estrada Rodoviária Estadual de Pernambuco, tá bom? E aí o número de mortes aconteceu na PE, na BR, se é BR Federal, tá correto. Então aqui tá, 2 e 16 estão corretos. Sexto, sistema de cabotagem, tá? Tem a ver com navegação, tá bom? O que é um sistema de cabotagem? Porque quando você navega pelo mar, você pode navegar com uma navegação que a gente chama de além-mar, é quando você vai para o alto mar, desaparece no horizonte, indo para a África, para a Europa. Isso é navegação em alto mar, além-mar. Saiu de um mar, foi para outro. Agora você pode fazer a navegação aqui, ó, perto da costa. Você sai daqui de Recife, vai para Fernando de Noronha, você sai de Recife, vai até Búzios, pelo litoral, contornando o Brasil. É cabotagem, tá certo? Essa é a navegação de cabotagem. Tem assim, sobre o papel da cabotagem no processo de formação do território brasileiro. Lógico. Então imagina que uma galera chegou em Pernambuco e eu quero povoar outras regiões, eu não preciso ir para a Europa e voltar para vir para o sul. Eu vou pelo litoral, vou margeando, vou povoando e vou explorando. Então o gabarito do sexto é a letra C. Olha o que ele diz, a cabotagem teve importante papel no longo processo de formação do Brasil, transportando pessoas, mercadorias e informações entre os portos, né, do período colonial. No século XX, perdeu importância para o sistema rodoviário. Então, antigamente não tinha rodovia, tinha que ser de barco, aí vinha pelo litoral, aí parava na Paraíba, aí vinha pelo litoral, parava em Aracaju, parava no Rio. Era assim que levava mercadorias e pessoas. Aí, claro que não ia ficar assim para sempre. Aí, quando surgiu a rodovia, o povo deixou de estar utilizando a navegação de cabotagem, tá certo? Então, a resposta é a letra C. E o sétimo e último, assinale a alternativa correta com relação à circulação no território brasileiro. E o gabarito é a letra D. Navegação fluvial do rio consome menos energia que o transporte rodoviário e ferroviário, além de ser mais barato e agredir menos o meio ambiente. Sim, porque você tem uma quantidade infinitamente inferior de barco navegando pelos rios brasileiros. Geralmente é mais na região norte, Amazonas, Porto de Santarém, né, a ilha de Marajó. Aí a galera se desloca na região norte do Brasil de embarcações, tá certo? Mas o consumo de combustível é menor. Agora, quando você compara a quantidade de barco com a quantidade de carro, aí o consumo de energia é maior de carro, né? Petróleo, enfim. Então, a resposta está correta, ok? Deixa eu voltar aqui para a reunião. Cadê? Voltando, ligando a câmera. Acho que eu parei o compartilhamento de tela, será? Pronto. Certo, minha gente? Então, vou parar a gravação aqui.